Imagine um homem cujo nome ecoaria pelos séculos como o arquiteto da primeira grande unificação da China. Esse homem é Qin Shi Huang, o primeiro imperador Augusto de Qin, nascido em 259 a.C. no reino de Zhao, um dos 7 estados beligerantes que dividiam o território chinês em uma época de conflitos incessantes. Seu nome de nascimento, Yingzhen, pouco sugeria o destino grandioso que o aguardava. Naquele tempo a China não era o império coeso que conhecemos hoje, mas um mosaico de reinos rivais, onde Qin, o mais ocidental deles com sua capital em Shenyang, destacava-se pela ambição expansionista. A origem de Qin Shi Huang, no entanto, é tão envolta em mistério quanto sua própria lenda. Filhos de príncipes e concubinas, alianças políticas e traições marcavam a corte de Qin. Seu pai, o príncipe Yiren, neto do rei Zhao Xian, havia sido refém no reino de Zhao como garantia de um frágil tratado de paz. Foi lá que conheceu Zhao Ji, uma mulher que, segundo os registros do grande historiador Sima Qian, já carregava no ventre o filho de Lubovei, um mercador astuto e ambicioso que vira em Yiren uma peça-chave para seus planos. A versão de que Yingzhen seria, na verdade, filho de Lubovei, e não de Yiren, persiste há mais de 2000 anos, embora os estudiosos ainda debatam sua veracidade. Lubovei não era um mero espectador dos jogos de poder. Com uma doação estratégica de 1000 peças de ouro, ele ganhou a confiança de Yiren, então um príncipe de poucas perspectivas. Afinal, seu pai, Lord Angu, herdeiro do trono de Qin, tinha mais de 20 filhos, e Yiren estava longe de ser o favorito. Mas Lubovei enxergou uma brecha. A principal consorte do rei, Lady Wayan, não tinha herdeiros. Com habilidade, ele convenceu Yiren a usar seu novo capital para cortejar Wayan, que, encantada pelos presentes e pela atenção, adotou o príncipe como filho. O plano deu certo. Yiren casou-se com Zhao Ji, e em 259 a.C. nasceu Yingzhen, o futuro Qin Shi Huang, um nascimento marcado por dúvidas sobre sua linhagem, mas que selou o destino de Yiren como futuro rei. A história de Qin Shi Huang, no entanto, é tecida com fios de incerteza. As principais fontes sobre sua vida vêm dos registros do grande historiador, obra monumental de Sima Qian escrita no século II a.C., durante a dinastia Han Ocidental. Além desse texto, escavações em seu grandioso mausoléu perto de Xi'an revelam pistas sobre seu reinado, enquanto crônicas antigas misturam fatos com lendas, exigindo um olhar crítico. Os anais chineses da época registravam apenas eventos políticos, por isso pouco se sabe sobre a infância de Zhen até seus 12 anos, quando assumiu o trono. Mas foi nesse período conturbado que se formou o caráter do homem que unificaria a China. Naquela época, o que chamamos hoje de China era uma região bem menor, concentrada ao redor dos vales dos rios Amarelo e Yangtze. Por volta de 470 a.C., 7 reinos dominavam a paisagem: Yan, Zhao, Qi, Wei, An, Shu e Qin. Este último, embora fosse o maior em território, estava geograficamente isolado, enquanto estados como Yan, no norte, cuja capital, Ji, daria origem à moderna Pequim, prosperavam com o comércio costeiro. Por mais de 2 séculos, esses reinos travavam guerra sem trégua, um período conhecido como a Era dos Reinos Combatentes. Foi nesse cenário de caos que Zhen cresceu, absorvendo as lições de um tempo em que a sobrevivência dependia da força e da estratégia. Em 251 a.C., o rei Zhao Xian morreu após 57 anos de reinado, deixando um legado de poder para Qin. Seu sucessor, Lord Angu, avô de Zhen, assumiu o trono como rei Xiaven, mas morreu apenas 3 dias depois, suspeitamente. Muitos apontam Lubovei como responsável, afinal seu protegido, o príncipe Yiren, foi coroado rei Zhuangxian de Qin, e Lu tornou-se seu chanceler. O investimento de décadas finalmente rendia frutos, o mercador sem origem nobre agora era o homem mais influente do reino. 3 anos depois, em 247 a.C., o rei Zhuangxian morreu jovem, aos 30 e poucos anos, deixando o trono para Yingzhen, então com apenas 12 anos. Mais uma vez, Lubovei saiu como grande beneficiário. Com o jovem rei incapaz de governar sozinho, ele assumiu a regência ao lado da rainha-mãe Zhao Ji, sua antiga amante. Juntos, eles controlaram Qin em nome do menino que, sem saber, estava destinado a se tornar o maior unificador que a China já vira. Uma série de mortes suspeitas entre 251 e 247 a.C. havia aberto o caminho para Zhen. Agora, o palco estava montado para que ele reescrevesse a história. O jovem rei de Qin herdou um legado que poucos soberanos na história poderiam sonhar. Um reino já forjado para a conquista, estendido como uma fortaleza natural entre as montanhas e os rios que o protegiam dos rivais.
Seu território se estendia desde as planícies áridas de Gansu, no noroeste, até as terras férteis de Sichuan, ao sul, um império em embrião, blindado por 4 passagens estratégicas que davam nome à sua joia mais preciosa, Guanzhong, a terra entre os passos. Entre elas, a mais crucial era o Passo de Angu, uma barreira quase intransponível que separava Qin das planícies centrais do Rio Amarelo, o coração pulsante da civilização chinesa, onde os outros 6 reinos se digladiavam em guerras intermináveis, enquanto os estados rivais se esgotavam em conflitos fratricidas pela hegemonia da planície central. Qin crescia em silêncio, como um tigre observando sua presa. O segredo dessa ascensão não estava apenas em sua geografia privilegiada, mas em um homem que um século antes havia reescrito as regras do poder, Shan Yang. Um estrangeiro de Wei, ele chegou a Qin em 359 a.C. não como um conquistador, mas como um revolucionário. Sob o patrocínio do Senhor Xiao, transformou um reino secundário em uma máquina de guerra implacável. Suas reformas, inspiradas no legalismo, uma filosofia que subordinava o indivíduo ao Estado, foram brutais em sua eficácia. Dividiu o território em comandarias centrais, esmagou a nobreza hereditária, premiou agricultores e soldados com terras e puniu com severidade qualquer desvio. Em troca, Qin ganhou exércitos disciplinados, um tesouro sempre cheio e uma burocracia que respondia apenas ao trono. Quando Shan Yang foi executado em 338 a.C., suas ideias já estavam entranhadas no DNA do reino. Seu maior legado? Ter preparado o caminho para que 1 século e meio depois, um menino de 12 anos, Ying Zhen, herdasse não apenas um trono, mas um império em espera. Os sucessores de Shan Yang não desperdiçaram a vantagem. Em 325 a.C., o senhor Uiven de Qin ousou se autoproclamar rei, um título que igualava seu status ao dos governantes da planície central. Mas ele não se contentou com símbolos. Em 316 a.C., suas legiões esmagaram os reinos de Shu e Bea, expandindo Qin para o sul e garantindo o controle sobre Sichuan, uma região tão rica em recursos que se tornaria o celeiro do futuro império. Seu neto, o rei Zhaoxian, bisavô de Zhen, levou a máquina de guerra ainda mais longe. Em 293 a.C., na Batalha de Yike, as forças de Qin dizimaram um exército combinado de Han e Wei, infligindo, segundo crônicas que beiram o mitológico, 240.000 baixas em um único dia. Números à parte, o recado estava dado. Qin não era mais um jogador secundário. Era o predador no topo da cadeia. Quando Zhen subiu ao trono na metade dos anos 240 a.C., o mapa do poder já estava redesenhado. Han e Wei, outrora potências, haviam sido reduzidos a estados vassalos. Zhao, o último grande rival, ainda resistia, mas sua derrota na Batalha de Changping, 260 a.C., onde Qin enterrou vivo 400.000 soldados inimigos, havia quebrado seu espírito. Os outros reinos, desesperados, tentavam se unir em alianças frágeis, mas era tarde. Qin já havia se tornado o pesadelo que assombrava seus sonhos. E no entanto, dentro de suas próprias muralhas, o jovem rei era pouco mais que uma marionete. Lu Bovei, o regente, governava com mão de ferro, mas seu verdadeiro talento estava em manipular mentes. Transformou Shenyang, a capital de Qin, em um farol intelectual, atraindo sábios de todos os cantos da China com promessas de riqueza e influência. Entre eles, um nome se destacaria acima de todos, Li Si, um homem de Shu, formado nos ensinamentos de Confúcio, mas convertido ao legalismo de Shan Yang. Quando chegou à corte, não veio como um mestre de cerimônias, mas como um estrategista da unificação. Em sua primeira audiência com Zhen, não falou de filosofia, falou de poder. Qin é forte, majestade, teria dito, mas 6 reinos unidos podem derrubá-lo. A chave não está em vencer batalhas, mas em impedir que eles se unam. O jovem rei ouviu e agiu. Agentes de Qin infiltraram-se nas cortes rivais, subornando ministros, semeando desconfiança e, quando necessário, eliminando aqueles que resistiam. Enquanto isso, os exércitos marchavam. Cada vitória era seguida pela criação de uma nova comandaria, cada território conquistado era absorvido pelo Estado Central. Mas o verdadeiro teste de Zhen ainda estava por vir. Em 239 a.C., seu meio-irmão, o príncipe Shen Jiao, desertou para Zhao levando consigo um exército, e pagou com a vida. A traição revelou uma verdade inconveniente. Havia facções em Qin que prefeririam ver o rei morto a perderem seu poder. E no centro dessa teia de intrigas estavam 2 homens,
Lubovei, o regente que não queria soltar as rédeas, e Lao Ai, o amante secreto da rainha-mãe, um homem tão audacioso que, disfarçado de eunuco, havia conquistado o coração e o ventre da mulher mais poderosa do reino. Zhen completará 21 anos. Era a hora de governar, mas a coroação de sua maioridade não seria um ritual pacífico. Seria uma declaração de guerra. O destino, porém, tinha outros planos para revelar ao jovem rei. Pouco antes da cerimônia que marcaria sua maioridade, um relatório explosivo chegou às mãos de Zhen. Lao Ai não era um eunuco. Era um amante. E não qualquer amante, um homem que, sob o disfarce da castração, havia seduzido a rainha-mãe, pior, gerado 2 herdeiros com ela. Mas a traição não parava por aí. Boatos circulavam pelos corredores do palácio. O casal conspirava para destronar Zhen e colocar um dos bastardos no trono assim que a morte o levasse. A fúria do rei foi tão instantânea quanto calculada. Não haveria espaço para meias medidas. Uma investigação foi aberta, e o que se descobriu foi pior do que qualquer suspeita. Lao Ai não agia sozinho. Tinha uma rede de seguidores, homens leais à rainha-mãe e dispostos a derrubar o legítimo herdeiro de Qin. Quando a notícia do cerco investigativo chegou aos ouvidos do amante, ele não hesitou. Usando o selo real da própria rainha-mãe, símbolo de uma autoridade que já não lhe pertencia, Lao Ai incitou uma rebelião. Suas tropas marcharam sobre a capital, certas de que o poder estava ao seu alcance. Mas Zhen não era um monarca que se curvava à traição. Com mão de ferro, despachou seus generais mais leais para esmagar a revolta. Lao Ai, antes tão audacioso, agora fugia como um criminoso comum, perseguido pelas legiões de Qin. Não demorou para que fosse capturado, arrastado de volta e executado sem piedade. Seus 2 filhos, os bastardos que ameaçavam a linhagem de Zhen, compartilharam o mesmo destino. Sangue por sangue. Justiça por justiça. A rainha-mãe, porém, era uma questão mais delicada. Zhen não poderia executá-la sem manchar sua própria legitimidade, mas também não poderia deixá-la na capital, onde sua presença seria um lembrete constante da vergonha que havia caído sobre a dinastia. A solução foi o exílio. Ela foi enviada para longe sob a guarda de homens de confiança, enquanto o rei fazia tudo para apagar as marcas da traição materna. Mas a purga não terminaria aí. Lubovei, o regente que havia colocado Zhen no trono, agora se revelava como o verdadeiro arquiteto da desgraça. Foi ele quem introduziu Lao Ai no palácio. Foi ele quem, com suas manobras políticas, havia transformado a corte em um ninho de serpentes. O rei queria sua cabeça. Os conselheiros, porém, lembraram a Zhen das contribuições inegáveis de Lu para a grandeza de Qin. Por enquanto, sua vida seria poupada. Mas a paciência de um rei não dura eternamente. Em 237 a.C., Lubovei foi destituído do cargo e banido da capital. 2 anos depois, quando rumores chegaram aos ouvidos de Zhen de que o antigo chanceler recebia visitantes suspeitos, nobres de outros reinos, talvez conspiradores, o veredicto foi implacável, um exílio ainda mais distante para as terras remotas de Shu. Lubovei, porém, não aceitaria a humilhação. Antes que a ordem fosse executada, ele tomou veneno, escolhendo a morte pela própria mão em vez de uma queda ainda mais vergonhosa. Com a queda de Lu, um novo nome emergiu das sombras para ocupar seu lugar: Li Si, o legalista que há uma década moldava as leis e a mente do rei. Mas até ele esteve à beira do abismo. No mesmo ano, Zhen decretou a expulsão de todos os estrangeiros de Qin, uma jogada clara para livrar-se dos últimos resquícios de influência de Lubovei. Se implementada, a medida seria um desastre. Qin dependia de estrategistas, generais e administradores de outros reinos para manter sua supremacia. Li Si, ele próprio um estrangeiro, não tinha escolha. Com uma memória brilhante, ele se apresentou perante o rei e desmontou o decreto peça por peça. Majestade, argumentou, os cavalos que Vossa Alteza monta não nasceram em Qin. As mulheres que enfeitam seu harém não são filhas desta terra. E os homens que forjaram este império, muitos deles, vieram de além das fronteiras. Expulsá-lo seria como cortar os próprios braços antes da batalha. Zhen ouviu. E mais importante, entendeu. O decreto foi revogado. Li Si não apenas salvou a si mesmo, mas consolidou seu lugar como cérebro por trás do trono. Pouco depois foi nomeado ministro da Justiça, com poder absoluto sobre as leis que regiam Qin. A crise de Lao Ai havia sido um golpe doloroso, mas necessário. Por um ano, as conquistas foram adiadas enquanto o rei limpava a casa. Mas em 236 a.C., as legiões de Qin voltaram a marchar. Wang Jian e Yuan Ji, 2 dos generais mais temidos do reino, lideraram um ataque contra Wei, arrasando as cidades de Ye e Anian. 2 anos depois, foi a vez de Zhao sentir o peso da máquina de guerra Qin. Em Pinjian,
Huan Ji dizimou 100.000 soldados inimigos em uma única batalha, pintando os campos com o vermelho da derrota. Os pequenos reinos tremiam. An, em particular, sabia que seus dias estavam contados. Por anos havia sobrevivido como um estado tampão, jogando entre alianças para evitar a aniquilação. Mas Li Si não tinha paciência para jogos. Seu alvo era claro: An seria o primeiro a cair. Enquanto os ministros de An debatiam se deveriam se juntar a Qin ou resistir em uma aliança desesperada, um homem se levantou com uma proposta radical. An Fei, príncipe da casa real e discípulo de Shun Zi, o mesmo mestre que havia ensinado Li Si. Não escolham lados, advertiu. Fortaleçam o reino com reformas legalistas. Só assim poderá se manter neutro e sobreviver. Seus conselhos caíram em ouvidos surdos em sua própria terra. Mas quando suas palavras chegaram às mãos de Zen, o rei de Qin ficou fascinado. Este homem fala como um verdadeiro estrategista, murmurava, enquanto Li Si, ao seu lado, sentia o ciúme corromper sua admiração. Gostaria de conhecê-lo. O destino lhes concederia esse encontro. Em 233 a.C., com as legiões de Qin já se preparando para invadir An, o rei desesperado enviou An Fei a Xiania em uma missão diplomática impossível, convencer Zen a poupar seu reino. O filósofo não chegou com súplicas. Chegou com argumentos afiados como lâminas. An nunca foi um inimigo de Qin, declarou perante o trono. Servimos como escudo entre Vossa Alteza e os reinos do leste. Invadir-nos não será fácil. Nossas cidades são fortificadas. Nossos soldados lutarão até a morte. A vitória custará a Qin mais do que vale. Zen hesitou. Li Si não. Majestade, sibilou o ministro, An Fei não veio como amigo. Veio como espião. Enquanto fala, seus olhos medem nossas defesas. Se o deixarmos voltar, levará consigo segredos que usarão contra nós. O rei ainda ponderava quando Li Si propôs uma solução. Mande-me a An como seu emissário. Enquanto isso, mantenha An Fei aqui, como convidado. Mas o plano de Li Si falhou. O rei de An se recusou a recebê-lo. Quando o ministro voltou a Xianian de mãos vazias, encontrou An Fei mais próximo do trono do que nunca. O tempo urgia. Li Si não poderia permitir que um estrangeiro, por mais brilhante que fosse, roubasse sua influência. Com palavras envenenadas, ele convenceu Zen de que An Fei era uma ameaça. Deixá-lo vivo é dar a An uma arma. Matá-lo é eliminar um risco. O rei relutante concordou. Antes que Zen pudesse mudar de ideia, os agentes de Li Si agiram. An Fei foi forçado a beber veneno, seu corpo removido antes que o sol nascesse sobre outro dia. Com a morte do filósofo, o rei de An entendeu que não havia mais esperança. Em vez de resistir, ele se ajoelhou. Qin anexou An sem derramar uma gota de sangue a mais. E então o império voltou seus olhos para Zhao. A história de Jing que não começou como uma conspiração, mas como uma amizade traída. Ele e o príncipe Danjiyan haviam crescido juntos em Zhao, onde o jovem herdeiro do trono de Qin, Ying Zen, também vivia como refém. Os dois homens se tornaram companheiros de infância, mas quando atingiram a idade adulta, Dan percebeu o que Zen já sabia: a ambição não tem limites. Enquanto um sonhava com a unificação, o outro temia pela sobrevivência de seu reino. Dan fugiu de volta para Yan, mas não para se esconder, para planejar. O exército de Yan não tinha chance contra Qin. Então, o príncipe recorreu ao único recurso que lhe restava: a lâmina de um homem disposto a morrer. Jing, que é um espadachim de habilidade lendária, aceitou a missão. O plano era simples em sua audácia: infiltrar-se na corte de Qin sob o pretexto de uma rendição, carregando a cabeça de um general traidor como presente, um homem que, ironicamente, havia buscado refúgio em Yan e agora se sacrificava para que a vingança fosse possível. Mas o destino gosta de ironias cruéis. Enquanto Jing, que aguardava o momento certo para partir, as legiões de Qin esmagavam Zhao, o último bastião entre eles e Yan. Quando finalmente chegou a Xianian, o coração do Império Qin, carregava consigo não apenas a cabeça do general, mas um mapa que, quando desenrolado, revelaria uma adaga escondida em seu interior. O rei Zen, agora um homem acostumado a ver a morte nos olhos de seus inimigos, recebeu Jing que com a arrogância de quem já havia vencido antes mesmo da batalha começar. Mas quando o mapa se abriu e a lâmina brilhou, o salão do trono virou um palco de caos. Jing que agarrou a manga do rei com uma mão, a adaga na outra, pronto para cravar o golpe que mudaria a história. Por um instante, o destino de um império pendia por um fio. Mas o medo é um mestre mais rápido que a coragem. Zen se debateu, rasgou sua túnica e correu atrás de um pilar, enquanto a adaga de Jing que cortava o ar em vão.
Os cortesãos, desarmados por lei, assistiam paralisados, até que um médico, com nada além de sua bolsa de remédios, arremessou-a contra o assassino. Foi o tempo suficiente. Zen, finalmente livre de seu coldre teimoso, desembainhou a espada e cravou-a em Jing, que até que o chão se tingisse de vermelho. A tentativa falhada não foi apenas um insulto, foi uma declaração de guerra. Zen, furioso, reforçou as tropas de Wang Jia na fronteira de Yan. Em 226 a.C., o reino caiu. O príncipe Dan, arquiteto de sua própria ruína, viu sua capital ser saqueada e seu pai, o rei, fugir para as terras geladas de Liaodong, onde a esperança era tão fina quanto o gelo do inverno. Com Yan reduzido a cinzas, o velho general Wang Jian, cujo nome já era sinônimo de vitória, pediu para se aposentar. Seu filho, Wang Ben, herdou o mando, e provou que o sangue de um estrategista não mentia. Em 225 a.C., enquanto o exército de Qin marchava sobre Wei, ele fez o que nenhum inimigo havia conseguido, desviou o curso do Rio Amarelo. As águas engoliram a capital de Wei, e o reino se rendeu sem um único golpe de espada. Agora, apenas 2 reinos permaneciam, Shu vasto e orgulhoso e Qi isolado no leste. Shu era o maior dos desafios, um gigante cujas terras se estendiam como uma cicatriz no mapa. Wang Jian, mesmo na aposentadoria, sabia o que era necessário, 600.000 homens. Mas Zen, embriagado por vitórias rápidas, ouvia outros conselhos. 2 jovens generais, Men Wu e Li Xin, juraram que 200.000 seriam suficientes. O rei acreditou. Em 225 a.C., Li Xin avançou, e no início, pareceu que os deuses sorriam para Qin. Mas Shu não era An nem Wei. Era um reino que ainda respirava fogo. Quando as legiões de Qin se embrenharam em território inimigo, as florestas de Shu se transformaram em armadilhas. Os homens de Li Xin foram cercados, esmagados, dizimados. O general, envergonhado, tirou a própria vida antes que a notícia da derrota chegasse a Shenyang. Zen, pela primeira vez em anos, sentiu o gosto amargo da dúvida. Então fez o que todo tirano sábio faz, engoliu o orgulho. Wang Jian foi chamado de volta. Desta vez não houve barganhas. Os 600.000 que ele pedirá foram entregues, e com eles, a certeza da vitória. O velho general não tinha pressa. Enquanto outros cortavam cabeças, ele sitiava cidades. Uma a uma, as fortalezas de Shu caíram. Em 223 a.C., o último exército Shu foi aniquilado. O reino que já fora o mais poderoso dos 7 estados agora não passava de uma lembrança. Enquanto Wang Jian limpava os últimos focos de resistência, seu filho, Wang Ben, terminava o que Qin havia começado. Em 222 a.C., as tropas invadiram Liaodong e capturaram o rei de Yan, o mesmo homem que outrora fugira como um covarde. No ano seguinte, 221 a.C., foi a vez de Qi. O último dos reinos se rendeu sem luta, seus muros não podiam conter o inevitável. Aos 39 anos, Ying Zen, o homem que nasceu como refém em Zhao, olhava para um mapa sem fronteiras. Os 7 reinos não existiam mais. Havia apenas um império. Seu império. Mas um título de rei já não bastava para quem havia conquistado o impossível. Ele precisava de algo que ecoasse através dos séculos. Algo que deixasse claro, não era mais um governante entre muitos. Era o governante. O primeiro. Assim, nasceu Qin Shi Huang, o primeiro augusto imperador de Qin. Agora, porém, começava a tarefa mais difícil, não conquistar um império, mas governá-lo. E o imperador, como sempre, tinha um plano. O império não se sustentaria apenas pela força das armas, ele precisava de ordem, de um sistema que transformasse caóticos territórios conquistados em uma máquina de poder bem oleada. E Qin Shi Huang, como sempre, soube onde golpear primeiro: a justiça. Sob seu reinado, a lei não era um conjunto de sugestões, mas uma lâmina afiada. Cada crime, cada desvio, tinha um preço, e o Estado sempre cobrava. Para os delitos menores não havia lugar para clemência, multas esmagadoras esvaziavam os bolsos dos infratores, enriquecendo os cofres imperiais sem derramar sangue desnecessário. Mas para os que ousavam desafiar a autoridade do dragão, o castigo era muito pior: trabalho forçado, suor, dor e exaustão sob o sol implacável, ou o vento cortante do norte, ergueriam os alicerces do império que jamais seria esquecido. E foi assim que nasceu a maior obra de engenharia já vista até então, a Grande Muralha. Não era um muro qualquer, era um aviso. Uma cicatriz na terra, esculpida pelo suor de centenas de milhares de mãos, muitas delas de criminosos, prisioneiros de guerra e camponeses arrancados de suas terras. Qin Shi Huang não estava construindo uma barreira. Estava forjando um símbolo.
Os primeiros trechos da muralha já existiam há séculos, erguidos por reinos fracos que tremiam diante de invasores. Mas ele não se contentaria com pedaços desconexos de pedra e terra. Queria uma fortaleza contínua, uma serpente de pedra que se estendesse pelo horizonte, unindo o que antes estava dividido. E para liderar essa tarefa monumental, escolheu um homem à sua própria imagem, o general Mentian. Mentian não era apenas um guerreiro, era o terror dos estepes. Enviado ao norte para esmagar os bárbaros Hong, os Ji e, acima de tudo, os Xiongnu, aqueles lobos das planícies que há gerações saqueavam as fronteiras chinesas, ele não voltou até que a terra tremesse sob seus pés. Os registros se confundem. Uns dizem que sua campanha durou uma década, outros que foi em 214 a.C. que ele finalmente quebrou a resistência dos Xiongnu, arrancando deles o estratégico laço de Ordos, uma curva do Rio Amarelo tão valiosa quanto uma veia de ouro. Mas uma coisa era certa, onde Mentian passava, a terra ficava marcada. E não apenas por sangue. Sob seu comando, os muros antigos, restos dos reinos Zhao, Yan e Qin, foram unidos, reforçados, transformados em uma única barreira. Não era a muralha imponente que os séculos futuros conheceriam, com suas torres de vigia e pedra polida. Esta era uma fortaleza bruta feita de terra socada, rochas e a determinação de um homem que não aceitava limites. E para garantir que nenhum inimigo atravessasse suas terras, Mentian não parou por aí. Ordenou a construção de uma estrada monumental, cortando o planalto de Ordos como uma cicatriz, ligando a muralha diretamente à capital, Xian'an. Assim, qualquer ameaça seria esmagada antes mesmo de chegar às portas do Império. Qin Shi Huang não delegava cegamente. Em 220 a.C., ele próprio cavalgou até o noroeste, inspecionando os muros que seu avô, o rei Zhaoxian, havia erigido décadas antes. Mas o imperador não era homem de se contentar com o passado. Enquanto outros governantes se escondiam atrás de cortinas de seda, ele percorria seu império como um deus vivo, deixando sua marca em cada pedra, cada montanha, cada alma que ousasse duvidar de seu poder. Em 219 a.C., sua jornada o levou ao leste, aos picos sagrados que há milênios testemunhavam a devoção dos mortais. O Monte Tai, o mais venerado de todos, deveria ser o palco de seu triunfo. Os sábios confucianos, tremendo diante dele, tentaram guiá-lo nos rituais, até que sua paciência se esgotou. Ordenou que a vegetação fosse arrancada, que uma estrada fosse aberta à força para sua carruagem. O céu respondeu com trovões. Chuva torrencial desabou sobre o cume, interrompendo a cerimônia. Os murmúrios começaram. Será que os deuses o rejeitam? Mas Qin Shi Huang não acreditava em presságios, apenas em poder. E se os céus o desafiavam, ele desafiaria os céus. De Tai, seguiu até o extremo leste, onde o mar batia contra os rochedos de Shandong. Ali, sobre os restos de uma antiga torre, ergueu um terraço tão grandioso quanto seu ego, supervisionando pessoalmente os camponeses arrastados para a obra. Outra pedra foi esculpida, outro monumento à sua glória. Mas a sombra da morte já o perseguia. No ano seguinte, enquanto cruzava um desfiladeiro, uma bigorna desabou do alto, esmagando a carruagem à sua frente. O assassino errou por um fio. O imperador saiu ileso, mas a mensagem era clara, nem mesmo ele estava a salvo. O homem por trás do ataque, um fantasma chamado Zanlian, escaparia para se tornar uma lenda, e ironicamente, um dos arquitetos da dinastia que um dia enterraria o sonho de Qin. Aquele dia mudou algo nele. A paranoia, já uma companheira constante, agora se misturava a um desejo obsessivo, imortalidade. Se os homens queriam sua morte, ele se tornaria algo que nenhum homem poderia matar. E assim, em 215 a.C., antes de partir para o Nordeste, enviou 3 de seus conselheiros em uma missão impossível, encontrar o elixir da vida eterna. Quando o primeiro voltou, trouxe apenas uma profecia sinistra: Qin será destruído por Agao, os bárbaros do norte, os Xiongnu. A resposta do imperador foi imediata: Mentian receberia ordens para esmagá-los de uma vez por todas. Enquanto isso, seus exércitos marchavam para o sul, engolindo o reino de Naniue, estendendo suas garras até onde o mapa terminava. Agora, seu império se estendia do deserto de Mongólia ao mar do sudeste, das estepes congeladas às selvas do sul. E ainda assim, ainda não era suficiente. As fronteiras do império agora se estendiam até as montanhas de Yunnan, no extremo sudoeste, um território tão remoto que até os deuses pareciam hesitar em pisar. Mas para Qin Shi Huang, não havia limite que não pudesse ser transposto, nenhuma terra que não pudesse ser subjugada. Em 213 a.C., o palácio de Xian'an ardeu em luzes e vinho para celebrar suas conquistas.
Entre os elogios dos cortesãos, uma voz ousou desafiar o dragão. Xu Yui, um erudito confuciano de Qi, ergueu-se e denunciou o imperador por esmagar séculos de tradição. Os reis do passado concediam feudos a seus filhos e ministros, argumentou, mas Vossa Majestade mantém seus herdeiros como plebeus e governantes como servos. Sua crítica ao sistema de comandérias, a espinha dorsal do poder de Qin, foi recebida com um silêncio gelado. Até que Li Si, o arquiteto da ordem imperial, se levantou. O chanceler legalista não desperdiçou palavras. Agora que o mundo está unido, não há necessidade de teorias que minem a estabilidade. A verdade é o que o imperador decreta, e nada mais. Sua proposta foi tão brutal quanto genial: queimar todos os livros que contradissessem a doutrina de Qin. Os textos proibidos seriam preservados apenas na biblioteca imperial, sob olhares vigilantes. Os demais? Reduzidos a cinzas. Qin Shi Huang hesitou apenas um instante antes de aprovar. Afinal, o império não se constrói com dúvidas, mas com obediência. Mas a paranoia já corrompia sua mente. Aos 40 e poucos anos, a mortalidade o perseguia como uma sombra. Os alquimistas que prometiam a imortalidade não passavam de charlatães, suas poções fraudes. Em Xianyan, mandou construir passagens secretas entre 200 palácios, um labirinto de poder onde nem mesmo seus servos podiam rastreá-lo. Dançarinas, eunucos, guardas, todos presos em suas próprias alas, condenados a nunca mais ver a luz do dia. Até que certo dia, de uma janela alta, avistou Li Si subindo a montanha com um séquito de atendentes. Eles sabiam onde ele estava. A fúria foi instantânea. Quando um eunuco alertou o chanceler sobre o descontentamento imperial, Li Si reduziu sua comitiva. Mas o dano estava feito. Qin Shi Huang interrogou cada servo presente. Nenhum confessou. Todos morreram. Em 212 a.C., sua paciência esgotou-se. Os sábios que lhe vendiam sonhos de eternidade foram arrastados para interrogatórios. Sob tortura, 460 homens quebraram, admitindo que suas promessas não passavam de mentiras. O imperador ordenou suas execuções sem pestanejar. Foi demais até para Fuzu, seu herdeiro. Pai, vossas ações semearão rebelião. O príncipe ousou protestar. A resposta? Exílio. Fuzu foi enviado para a fronteira norte, sob o comando de Meng Tian, longe dos olhos do pai. Em 211 a.C., os presságios chegaram. Os adivinhos murmuravam, morte dentro de um ano. Qin Shi Huang não era homem de se curvar ao destino. Ordenou uma nova turnê por suas terras, como se pudesse desafiar os deuses a cumprirem sua ameaça. Desta vez, levou consigo Wai, o filho mais novo, ambicioso e manipulável. Em Lange reencontrou Xu Fu, o alquimista que há anos desaparecera em busca das montanhas dos imortais. Gigantes peixes bloqueiam o caminho, mentiu Xu Fu, sabendo que o imperador não suportaria mais uma decepção. Qin Shi Huang, então, armou-se com uma besta e partiu para caçar o mar. Enzifu disparou contra uma criatura, talvez um golfinho, talvez um sinal dos deuses. Pouco depois, adoeceu. E então, em Shakil, no verão de 210 a.C., o primeiro imperador morreu, aos 49 anos. 11 anos após unificar a China. Não como um deus, mas como um homem. Seu último ato? Uma ordem a Zhao Gao, o eunuco que sussurrava veneno em seus ouvidos. Chame Fuzu de volta para os rituais fúnebres. Mas Zhao Gao tinha outros planos. Ele e Wai, seu pupilo, conspiraram no silêncio. A carta nunca foi enviada. O corpo do imperador apodreceu nas carruagens, seu cheiro mascarado por peixes secos, enquanto o império marchava de volta a Shenyang como se nada tivesse acontecido. Quando a notícia finalmente explodiu, era tarde. Wai foi coroado como Qin Ershi, o segundo imperador, e Qin Shi Huang, o homem que desafiou céus e terras, foi enterrado sob o Monte Li, em um mausoléu tão grandioso quanto sua loucura. 700.000 escravos cavaram sua tumba por décadas. Palácios em miniatura, rios de mercúrio, o metal da imortalidade e, ironicamente, armadilhas mortais para qualquer ousado que perturbasse seu descanso. Os artesãos que conheciam seus segredos, selados vivos dentro das câmaras. Por séculos sua história pareceu lenda até que em 1974, o exército de terracota emergiu do solo, provando que até os delírios de um tirano podem sobreviver à eternidade. As descobertas arqueológicas no túmulo do primeiro imperador não apenas confirmam os relatos de Sima Qian, elas o superam em grandiosidade. Os guerreiros de terracota são a assinatura eterna de Qin Shi Huang, uma obra-prima que nenhum outro soberano chinês ousou replicar.
Enquanto a Grande Muralha foi tecida ao longo de 2 milênios por mãos de dezenas de dinastias, esses soldados de argila nasceram de um único propósito: a obsessão de um homem por dominar até a morte. Estima-se que 8.000 estátuas tenham sido esculpidas, mas o solo ainda guarda seus segredos. Apenas 2.000 foram desenterradas desde 1974, como se o exército do imperador aguardasse o momento certo para ressurgir. Cada guerreiro é uma obra única, rostos distintos, expressões individuais, detalhes de armadura que revelam patentes e hierarquias. Os generais mais altos erguem-se como titãs entre os soldados rasos, porque para Qin Shi Huang, até na eternidade, altura era poder. Forjados em espessas bobinas de argila avermelhada, o terracota, que deu nome à legião. Eles já foram muito mais do que somos capazes de ver hoje. Originalmente suas armaduras brilhavam em cores vibrantes, seus lábios e olhos realçados por pigmentos que o tempo apagou. Imagine o impacto daqueles milhares de soldados vivos, pintados como se acabassem de sair da batalha, alinhados para proteger seu mestre além do véu da morte. Não à toa, em 1987, a Unesco declarou o mausoléu Patrimônio da Humanidade. Era a confissão do mundo de que até a loucura pode se tornar arte. Mas a ironia é cortante. Qin Shi Huang sonhava com um império de 10.000 gerações, e sua dinastia não sobreviveu sequer 2 décadas após sua morte. O segundo imperador, um jovem inseguro e manipulável, herdou um trono construído sobre ossos e medo. Sob o conselho do eunuco Zalgao, purificou a corte como se cortasse cabeças de hidras. O príncipe Fuzu, enganado por uma carta falsificada, tirou a própria vida. O leal general Meng Tian resistiu, mas sucumbiu 1 ano depois. Irmãos foram executados, ministros decapitados e o povo, já esmagado por impostos, viu-se obrigado a terminar o palácio inacabado do pai. A revolta era inevitável, e ela veio das sombras. Shen Shi, um oficial de baixa patente, acendeu a faísca que incendiaria o império. Em 208 a.C., enquanto seus seguidores marchavam sobre a capital, os condenados que escravizavam no mausoléu de Qin Shi Huang foram recrutados à força, armados, ironicamente, com as espadas de bronze roubadas dos próprios guerreiros de terracota. A batalha foi ganha, mas a guerra perdida. Os levantes se multiplicavam como pragas, e em 207 a.C., o segundo imperador, agora um fantoche nas mãos de Zalgao, foi deposto em um golpe palaciano. Seu sucessor, o príncipe Xin, durou menos de 2 meses. Quando Liu Beng rompeu as defesas de Angu, o último herdeiro Qin entregou seus selos imperiais sem resistência. O resto foi carnificina. Xian Yu, o general rebelde, não teve piedade. Xin e os últimos príncipes Qin foram massacrados, e a capital Shenyang foi saqueada e reduzida a cinzas. O sonho de unificação ruíra em menos de 15 anos. Mas daqueles escombros, Liu Beng emergiu vitorioso, fundando a dinastia Han, que por 4 séculos, governaria a China com uma mistura pragmática de centralização Qin e tradições confucianas. Os propagandistas Han pintaram Qin Shi Huang como um monstro, um tirano que quebrou as colunas da moral chinesa. No entanto, foi sob seu cetro que os 7 reinos guerra foram silenciados, que a escrita foi padronizada, que as estradas e moedas unificaram um continente. E foram suas mãos de argila, aqueles soldados enterrados que garantiram que mesmo na derrota, seu nome jamais fosse esquecido. Então, como julgar um homem que foi ao mesmo tempo arquiteto e destruidor? Um visionário que forjou a China moderna com sangue e fogo, ou um megalômano que enterrou vivos os artesãos de seu próprio mito? A história, como sempre, pertence aos vencedores, mas os guerreiros de terracota, imóveis e silenciosos, esperam sua resposta.